por favor, a sua Bíblia, então, agora, no livro do profeta Abacuque. Hoje vamos meditar no capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Todo o capítulo nessa noite. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas, será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo. Visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha ao invés de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor e que a sua glória se transformará em vergonha. Porque a violência contra o Líbano cairá sobre você e você ficará apavorado por ter destruído os animais. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorde! E a pedra muda: levante-se! Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Leitura da palavra do Senhor até aqui. Cada um, meus irmãos, dos três diálogos entre Deus e o profeta aqui no livro de Abacuque parecem justificar o nome que nós escolhemos dar a essa série: Deus em julgamento. Parece que Abacuque, ainda que de uma maneira respeitosa, parece que Abacuque coloca o Senhor no banco dos réus de um julgamento. Vamos lembrar a situação aqui. Judá, o remanescente do povo de Deus nos dias de Abacuque, estava profundamente corrompido por toda sorte de impiedade. Os judeus exploravam uns aos outros, às vezes até usando de violência. O culto ao Senhor era misturado com o culto a outras divindades pagãs. Uma dessas divindades pagãs era Moloque, nos dias aqui de Abacuque. No serviço, no culto a esse Deus, bebês de colo e crianças eram queimados vivos em sacrifício. Um espetáculo horrendo, que aparentemente parece não parar de ressurgir na história. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Abacuque está pasmo no primeiro capítulo do livro, e ele questiona o Senhor, e o Senhor responde a ele: eu estou trazendo os babilônios como vara de disciplina. A resposta do Senhor não é a resposta que Abacuque esperava. E Abacuque então pergunta como é possível que o Senhor discipline o seu povo com um povo que é pior do que ele, como nós vimos na semana passada. Nem sempre nós entendemos a maneira de agir, assim como Abacuque. Então nós chegamos nesse texto de hoje e os papéis se invertem. Deus não está mais agora no banco dos réus.
Deus agora há de julgar não apenas os babilônios, mas todos aqueles que de uma maneira arrogante se lançam a fazer o mal. E quando o Senhor se assenta no trono do juízo, quem há de sobreviver? Quando o Senhor se assenta no trono do juízo, quem há de sobreviver? Pode passar, Tatá? Somente os justos sobreviverão ao juízo de Deus. Somente os justos sobreviverão ao juízo de Deus. Nós vamos ser lembrados, então, à luz desse texto, o que nós sabemos sobre o juízo de Deus e quem há de sobreviver por ele, a ele. O que nós sabemos sobre o juízo e quem há de sobreviver a ele. Então, nós vamos ver primeiro o que nós sabemos sobre o juízo de Deus. O que é que nós sabemos sobre o juízo de Deus à luz dessa passagem? Essa passagem informa, primeiro, que o juízo de Deus é um juízo certo. O juízo de Deus é um juízo certo. No verso 1, nós lemos que Abacuque, ele espera uma resposta de Deus, porque ele sabe, ele pode esperar essa resposta porque ele sabe que Deus é um Deus que ouve as orações e que responde às orações. O juízo de Deus é um juízo certo e nós não estamos alheios a ele. O juízo de Deus não pode nos pegar de surpresa, nós que somos crentes. Por quê? Porque nós não estamos ignorantes quanto ao futuro. Eu e você não estamos na ignorância quanto ao futuro. A palavra de Deus é clara a respeito do futuro de todas as coisas. Verso 2 nos diz que Abacuque precisa dar conhecimento a todos dessa mensagem. É isso que o verso 2 quer dizer. O conhecimento dessa mensagem precisa ser dado a todos de uma maneira clara, direta, a ser conhecida por todas as pessoas. O profeta precisa fazer essa mensagem conhecida de todos, de que o juízo de Deus é certo. O profeta é um instrumento, assim como a igreja. A igreja do Senhor Jesus é um instrumento que Deus escolheu nos nossos dias, no nosso tempo, para fazer conhecido que o juízo de Deus virá. Você foi chamado a isso. Você foi chamado a dar testemunho, a informar as pessoas ao seu redor de que um juízo as aguarda, e esse juízo é certo. Verso 3, o Senhor está dizendo através do profeta a nós, que o juízo virá, ainda que ele pareça demorado. O juízo há de vir, pode parecer que o Senhor está demorando a derramar a sua justiça, mas o juízo de Deus virá. Nós lemos lá em 2 Pedro, no capítulo 3, que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. O dia do Senhor virá como um ladrão. Se há demora, se aparentemente aos nossos olhos, Deus está demorando a derramar o seu juízo, isso é prova da sua paciência. Deus é um Deus paciente, esperando, aguardando e desejando o arrependimento daqueles que Ele já escolheu para a salvação. E Ele envia a igreja para pregar. Nesses dias, a paciência de Deus se manifesta também na vida da igreja, no testemunho da igreja, no ministério da igreja de Cristo, a todos aqueles que precisam ouvir do juízo. Mas não se engane, não se engane, o dia virá como um ladrão na noite. O juízo do Senhor virá quando ninguém espera, quando as pessoas menos esperam, esse juízo há de surgir. Não se apoie na aparente demora. Nesse mesmo capítulo de 2 Pedro que nós lemos aqui, nós temos esse alerta, você não se apoie nessa aparente demora para viver uma vida de pecado, uma vida relaxada, uma vida displicente, uma vida de devassidão. Por quê? Porque o testemunho, o tempo da paciência está se abreviando. Cada dia mais nós estamos vendo esse tempo da paciência se abreviar, meus irmãos. Não tome a demora de seu Senhor como uma licença para você viver da maneira como você quiser. Então, primeira coisa que nós aprendemos a respeito do juízo nesse texto é que o juízo do Senhor é certo. Segunda coisa que nós aprendemos sobre o juízo do Senhor nesse texto é que o juízo do Senhor é justo. O juízo do Senhor é justo. Nós vemos isso no capítulo 4, pode passar, Otávio. Capítulo 4, tá? Até a primeira parte do verso 20. Isso aí, joia. Tá? O juízo do Senhor é um juiz justo.
do versículo 4 até o versículo 20. Nos versos 4 e 5, nós vemos quem é o réu do juízo de Deus. E o réu do juízo de Deus é o arrogante. É a alma orgulhosa. É a alma inflada. Esse é o sentido da palavra aqui, tá? Da alma arrogante, da alma orgulhosa. É uma alma inchada, é uma alma inflada pelo sucesso. É aquela alma que está inflada pelo seu sucesso, pela força. A alma do arrogante não é justa, não é reta nele. As suas afeições estão corrompidas. As suas paixões estão corrompidas. Os seus desejos estão corrompidos. O arrogante não se contém. Veja os versos aí, o verso 4 e 5. Ele não se contém. O arrogante é alguém que, observando a sua própria força, observando as suas próprias capacidades, é alguém que é tomado pela cobiça. E tomado pela cobiça, ele é levado a cometer toda sorte de ofensas contra Deus e contra o próximo, contra o seu próximo. Esse é o arrogante. Dos versos 6 a 19, nós temos todas as acusações desse tribunal de Deus. Nós não vamos aqui entrar em detalhes sobre cada uma delas, senão vocês teriam que me ouvir aqui pelo menos por mais 1 hora ou 1h30. Não é o caso aqui hoje. Mas dos versos 6 a 19 nós temos as acusações. E o que é que nós percebemos dessas acusações de maneira muito resumida? Aqueles réus, o arrogante, eles são culpados por serem exploradores, explorando aqueles que sofrem sob suas mãos. Eles são violentos, gente manipuladora, gente idólatra, gente que entrega a sua confiança não ao Senhor, mas aquilo que eles mesmos podem fazer ao ídolo de pau e pedra. Meus irmãos, quando nós olhamos todas essas acusações aqui, que nesse texto são dirigidas aos babilônios, nós olhamos para os homens de todas as eras, nós pensamos nos homens e nas mulheres, nas pessoas de todas as épocas, e nós vemos que esse é um retrato da impiedade do ser humano de todos os tempos. Tal como era nos dias de Abacuque, tais são os nossos dias. Você vê isto todos os dias nos jornais. De como essa situação ainda é a mesma, de como o ser humano não mudou, de como o ser humano não progrediu, de como o ser humano não evoluiu moralmente, muito pelo contrário, de como o ser humano agora se encontra cada vez pior. O que nós lemos aqui a respeito dos babilônios é o que você lê no jornal de todo dia. Mas eis que, junto às acusações, o Senhor também traz o que vai acontecer com esses homens por causa da sua maldade. Deus há de retribuir. E Deus há de retribuir na justa medida. Você foi um explorador? Então prepare-se para ser explorado. Você espoliou a muitos, outros vão espoliar você. Você fez outros, submeteu outros à vergonha, então você será envergonhado. Deus há de retribuir na justa medida o pecado daqueles que praticam o mal. Primeira parte do verso 20. Primeira parte do verso 20. O que é que nós temos aqui? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Nós temos aqui quem é o juiz nesse juízo. E o juiz é o Senhor. E aqui, este verso 20 vem logo depois de uma descrição dos falsos ídolos, dos ídolos enganosos, para dizer que o Senhor não é como esses falsos ídolos, muito pelo contrário, mas o Deus que há de julgar todas as coisas é o Deus verdadeiro. A imagem aqui é do Senhor que está assentado sobre o propiciatório da arca, no lugar santíssimo. É o Deus de quem você não pode se aproximar sem um sacrifício de sangue. É o Deus inacessível ao homem pecador. É o Deus que está distanciado em ira, em furor contra aquele que comete o pecado. É o Deus terrível que se assenta sobre o tribunal aqui do juízo. E o juízo é justo, irmãos. O juízo do Senhor é justo, como nós estamos dizendo aqui, porque o juiz é justo. Em Abacuque, capítulo 1,
Verso 13, que nós já tivemos a oportunidade de estudar, Abacuque mesmo declara isso a respeito do Senhor. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Deus é um Deus puro. Deus não pode tolerar o mal. Quando nós lembramos a respeito do caráter justo de Deus, do caráter terrível da ira de Deus, isso aqui serve para nós, para lembrar que essa lembrança da justiça serve para corrigir um erro comum dos nossos dias. O erro comum da nossa sociedade, daqueles que têm algum contato com a palavra de Deus, que conhecem alguma coisa a respeito de Jesus Cristo, que conhecem alguma coisa a respeito de Deus, de opor amor e justiça. Quantas vezes nós não vemos isso? Deus é um Deus de amor, Deus não há de julgar ninguém. Imagina, no final todos vão ser salvos. Deus não há de mandar ninguém para o inferno. Que coisa terrível é essa, Deus mandar alguém para o inferno infinitamente e eternamente. Esse não é o Deus de Jesus Cristo, que é todo amor. É um erro muito comum, mas quando nós lembramos de textos como esse de Abacuque, nós vemos o terror sim da ira de Deus, o rigor da ira de Deus. Algo que levou Martin Lloyd Jones a escrever: Deus é um só. Não, pode voltar, então não coloquei. Deus é um só e não pode ser dividido. Ele sempre age de acordo com a sua natureza. Nós não devemos separar o amor de Deus da justiça de Deus. Deus ama de forma completa, sempre com amor e justiça ao mesmo tempo. Nunca devemos dizer que o amor de Deus age sem sua justiça ou sem sua retidão. Da mesma forma, a justiça e a retidão de Deus nunca agem sem seu amor. Deus age como Deus e nós não devemos separar esses atributos. Meus amados, o amor de Deus não é um amor leniente. O amor de Deus não é um amor permissivo. O amor de Deus não é um amor frouxo. Quando nós tomamos notícia, quando nós ouvimos notícias a respeito de um culpado, claramente culpado, que não recebe aquilo que ele merece, nós nos indignamos, não é verdade? Quando lemos que os nossos tribunais, às vezes por falhas processuais mínimas, eles libertam aqueles cuja culpa é comprovada, nós nos indignamos. Por quê? Porque nós olhamos para aqueles que nos governam, nós olhamos para as autoridades e nós entendemos que eles não estão fazendo um bem para o povo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós nos indignamos e falamos que é injustiça. Então, por que atribuiríamos injustiça em Deus por Deus julgar o culpado? Meus amados, a certeza e a justiça do juízo de Deus devem nos fazer tremer diante da majestade do Senhor. Você precisa tremer diante da majestade de Deus, ainda mais quando nós sabemos, quando nós descobrimos sobre quem é o juízo. E na segunda parte do verso 20 nós descobrimos que o juízo é sobre todos. Esse terrível juízo de Deus é sobre todos. Cale-se diante dele toda a terra. Toda a terra. Nós vimos na semana passada que tanto judeus quanto babilônios eram dignos do juízo. Talvez motivações diferentes, situações diferentes, rigor diferente, mas ambos eram dignos do juízo de Deus. Tanto os judeus quanto os babilônios. Meus amados, quem de nós pode alegar inocência? Todos nós agimos arrogantemente. Todos nós. Quem aqui nunca oprimiu o seu semelhante? De qualquer forma que fosse. Quem aqui nunca usou de idolatria, confiando mais naquilo que pode fazer do que no Senhor? Quem de nós aqui nunca causou um escândalo, não manipulou outra pessoa,
Todos nós aqui nos encaixamos nessas acusações que nós lemos aqui nesse texto. Todos nós afrontamos a justiça. Todos nós quebramos a lei. Talvez você diga, pastor, eu nunca matei ninguém, eu nunca cometi um homicídio, eu nunca cometi um adultério, sou fiel à minha esposa, sou fiel ao meu marido. É mesmo? Quando nós vamos para o Sermão do Monte e Jesus vai interpretar esses mandamentos, ele mostra para nós qual é o rigor da lei. Você já nutriu ódio no seu coração contra o seu próximo? Você já olhou para outra pessoa com uma intenção impura? Isso é adultério. Isso é homicídio. Por acaso você já pegou algo de alguém e não devolveu? Podem ser até coisas que parecem para nós irrelevantes, como dar aquela enganadinha na hora do almoço da empresa, ou o atestado frio para faltar no emprego. Todos nós quebramos a lei em algum ponto. E a palavra de Deus nos diz que quem quebra a lei em um ponto, quebra em todos. Se você desobedece a lei em um ponto dela, você desobedeceu a todos. Isso para dizer que todos nós somos culpados, todos nós somos dignos do juízo. Você se acha alguém justo? Você se acha digno? Você se acha uma boa pessoa? Sabe o que esse texto tem a dizer a você? Cale-se! Cale a boca! Você que se acha justo. Cale a boca, você que se acha inocente. Cale a boca, você que se acha uma boa pessoa. Cale-se! Romanos 14:10 nos diz que todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Deus. Todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Deus. Quando você lê o Apocalipse, você vê os céus abertos para o apóstolo João. E o apóstolo João olhando e vendo o trono de Jesus Cristo. E o Cordeiro assentado no trono do juízo. Diante dele, livros com os atos de todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as religiões. Inclusive bons reformados como eu ou como você. Qual é o veredito do trono? Abra, por favor, a sua Bíblia em Romanos 3, versos 10 a 19. Romanos 3, versos 10 a 19. Lá no Novo Testamento agora. Qual é o veredito do trono do Senhor Jesus, do trono do juízo sobre mim e sobre você? Não há justo. Nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Esse é o veredito de Deus a nosso respeito. Mas talvez você pense, bom, mas sim, eu entendo que eu sou um pecador, eu quebrei a lei do Senhor nesse outro ponto. E aí nós passamos a tentar fazer um sistema de créditos e débitos. Bom, talvez eu tenha mentido para o meu chefe, mas eu vim na igreja no domingo, eu dei esmola para alguém que estava precisando, eu ajudei um cachorrinho que estava atropelado no meio da rua, e você começa a tentar equiparar e fazer um sistema de débitos e créditos aqui, pensando que isso resolve o seu saldo diante de Deus, mas aí você vai para o verso 20 do mesmo capítulo 3 de Romanos, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei,
pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém é de ser justificado pelas suas boas obras, querido. Conclusão: juízo é certo, juízo é justo, e é sobre nós. É sobre nós. Todavia o nosso Deus é rico em graça e misericórdia, rico em perdão. E Ele o é para a sua glória e para a glória da sua graça. E por essa glória Ele promete que vai haver um remanescente que vai sobreviver ao juízo. Glória a Deus por isso. Quem são esses? Quem há de sobreviver ao juízo? Vimos agora sobre o que nós sabemos sobre o juízo. Certo, justo, sobre todos. Quem é que vai sobreviver a esse juízo? Quem escapa, meus irmãos, da condenação num tribunal? Quem é o homem que entra num tribunal e sai livre? É o inocente. Pelo menos num tribunal justo, é claro. É o inocente. É aquele sobre quem o juiz pronuncia que não há culpa. Mas como é possível se todos nós somos culpados? E a resposta está lá no Salmo 32, versos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Você reparou no destaque que eu fiz? A quem o Senhor não atribui iniquidade. Justiça não é algo que você obtém. Não é algo que você conquista pelas suas boas obras. Não é algo que você conquista pelo seu procedimento exemplar. Justiça é algo que Deus atribui a você. Deus atribui a você. É uma declaração judicial de inocência, de que não existe dívida nenhuma a ser paga. É uma nota promissória carimbada dizendo todos os débitos foram sanados. Todos nós fomos, o débito foi pago de todos aqueles a quem o Senhor Jesus escolheu. Mas como é que Deus pode atribuir justiça sem se tornar um juiz injusto? Olha, se por exemplo a Cristiane tem uma dívida comigo de R$10.000, ela toma R$10.000 emprestado de mim. E depois de um tempo ela chega para mim e diz: pastor, eu não posso pagar para o senhor. Eu tenho duas opções. Ou eu digo: azar o seu. Você tomou emprestado, você vai ter de pagar e vai ter de pagar com juros por aquilo que você tomou emprestado de mim. A dívida continua a existir, e a culpa da Cristiane também. A outra opção é eu disser: Cristiane, eu te perdoo, esquece, você não me deve mais nada. Cristiane fica livre, mas eu assumi a dívida. A dívida não desapareceu. Esse dinheiro não apareceu milagrosamente. Simplesmente o prejuízo eu assumi. O débito se mantém e precisa ser resolvido, meus irmãos. O débito da nossa dívida com Deus precisa ser resolvido. E como é que Deus resolve isso? Por meio de Jesus Cristo. Jesus recebe a sentença em nosso lugar. A dívida da nossa nota promissória foi Ele quem pagou. Meus amados irmãos, Jesus, no seu tempo de sofrimento, foram horas e horas de sofrimento infinito, muito maior do que eu e você podemos calcular. Jesus recebia sobre si toda a sentença de todos aqueles que Deus resolveu justificar na eternidade. É isso que caiu sobre Jesus. Esse texto aqui não contém diversos ais. O ai aqui é uma expressão ao mesmo tempo de lamento e de zombaria. Pois bem, Jesus recebeu todos os ais que cabiam a mim e a você. Jesus foi despojado da sua glória. Jesus foi sujeito à nudez e à vergonha. Jesus foi exaurido em suas forças. Jesus bebeu todo o cálice da ira de Deus reservada aos arrogantes. O nosso texto nos diz que, como culpados, eu e você devemos nos calar diante de Deus. Mas quando Jesus foi levado à cruz, Ele clamou ao Pai, e quem se calou não foi Jesus, mas o Pai se calou por Ele. No Getsemane, Jesus clamou ao Pai: Pai, afasta de mim o cálice da tua ira. Se houver outro meio, se houver outra possibilidade, Pai, afasta de mim esse cálice. E o Pai se calou. Eu e você devemos nos calar diante dos nossos pecados. Mas quando Jesus foi levado à cruz, quem se cala é o Pai. Diante do Filho que levava o meu juízo e o seu juízo sobre si.
O justo sofrendo pelos injustos. Como é que eu e você nos apropriamos da obra de Cristo, desse sacrifício de Jesus? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, diz o verso 4 do nosso texto. Como é que eu e você nos apropriamos da justiça de Cristo? Pela fé na pessoa e na obra dele. Meus amados irmãos, há 3 textos do Novo Testamento que citam esse versículo 4 de Abacuque. 3 textos. E eu quero passar rapidamente por eles, para que você entenda como você vai se apropriar da justiça de Cristo pela fé. O primeiro texto é o texto de Romanos, capítulo 1, verso 17. Talvez o mais famoso deles. Uma das bases, um dos textos bases que Martinho Lutero, que levou Martinho Lutero à confissão das suas 95 teses, a elaboração das suas 95 teses. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. O que é a fé aqui? A fé salvadora. A fé que faz o justo viver. É a firme certeza naquilo que nós recebemos dos apóstolos. O Evangelho. A certeza de que Jesus se entregou pelos nossos pecados. Você precisa ter essa certeza. De que Jesus se entregou por todos os seus pecados. Você precisa se lembrar disso constantemente. Jesus se entregou pelos seus pecados. Há perdão para você porque Jesus se entregou por você. O segundo texto é de Gálatas, capítulo 3, verso 11. Gálatas 3, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqui a gente tem outra certeza a respeito da fé. A firme certeza de que as obras da lei são insuficientes para te salvar. Você nunca vai chegar na justiça com Deus, numa posição de ser declarado justo diante de Deus, merecedor da vida eterna, se você tentar fazer isso pelos seus próprios méritos, pela sua própria força. Você jamais será declarado justo diante de Deus, por meio de obras da lei. O terceiro texto é de Hebreus, capítulo 10, versos 37 a 39, Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Que certeza de fé nós temos aqui? A firme certeza de que a promessa é real. A promessa de Cristo é real. E ela não se demora a cumprir. E porque ela é real, ou seja, o juízo é certo, e ela não se demora a cumprir, nós perseveramos em crer. E a perseverança em crer, meus irmãos, é preciso ser entendido isso de maneira muito clara, não é algo simples. Porque nós lidamos com dificuldades de crer, nós lidamos com a incredulidade do nosso coração, interiormente e exteriormente. No nosso coração, muitas vezes, nós temos dificuldade de crer diante dos nossos pecados, diante da fragilidade da nossa fé, diante da nossa ansiedade, diante da vida. Nós temos dificuldades em crer, mas existem desafios fora de nós também. Perseguição dos homens, zombaria, o mal que nos cerca e que às vezes nos faz questionar até mesmo se Deus existe. Mas nós, porque temos a certeza da fé, nós perseveramos. Nós perseveramos, nós permanecemos. Por que é que Abacuque sobreviveria aqui? Porque ele sabia que a promessa de Deus é fiel. Abacuque pode afirmar que o justo viverá pela sua fé, porque Abacuque sabia que a promessa de Deus é real. Esse é o ponto de partida da argumentação de Abacuque. Ele crê que a promessa de Deus é real. E essa fé que vai levá-lo a cantar na semana que vem, como nós veremos com o nosso irmão Paulo, no capítulo 3, encerrando nossa série. Olha, ultimamente a gente vê na cultura pop diversos tipos de apocalipse. Algumas vezes a gente vê o apocalipse zumbi. Walking Dead, Guerra Mundial Z, Apocalipse zumbi. E até você vê pessoas escrevendo como é que você vai sobreviver ao apocalipse zumbi.
De vez em quando o Otávio tem essas coisas, ele traz essas coisas. Eu dou risada, né? Como é que você sobrevive a um apocalipse zumbi? Década de 80 para trás, as pessoas tinham muito medo do holocausto nuclear, do apocalipse nuclear. E agora a gente volta a ter medo disso de novo, né? Com essa loucura que a gente vê no mundo. E aí as pessoas construíam as suas casamatas, os seus bunkers debaixo da terra e lotavam de comida, de água e de outras coisas para sobreviver anos e anos até que a radiação baixasse depois de um eventual ataque nuclear. Eu estava preparando essa mensagem, eu tive o cuidado de procurar na Amazon, e eu descobri que existem livros e livros a respeito desse tempo. Um deles, com um título bastante interessante, Manual de Sobrevivência ao Fim do Mundo. Como é que você sobrevive ao fim do mundo? Nós sabemos como é que o mundo acaba. Você sabe como o mundo acaba. O fim do mundo é o juízo de Deus. O final do mundo como nós o conhecemos se dá pelo juízo de Deus sobre toda a carne. Como é que você vai sobreviver a ele? Deixa eu dar para você um manual bem simples. Manual bem simples. Agarre-se a Jesus pela fé. Agarre-se a Jesus pela fé. Reconheça que você não vai conseguir prevalecer ao juízo sozinho. Você é indigno disso. O juízo vai cair sobre você se você não se agarrar a Cristo. Agarre-se a Jesus pela fé. Agarre-se a Jesus quando as dúvidas vierem. Agarre-se a Jesus diante da tentação. Agarre-se a Jesus diante da loucura desse mundo. Agarre-se a Jesus diante da maldade das pessoas. Agarre-se a Jesus pela fé. Só assim você vai poder sobreviver ao juízo. Eu concluo. Somente os justos vão sobreviver ao juízo de Deus. Somente os justos hão de sobreviver ao juízo de Deus. O juízo de Deus é um juízo certo. O juízo de Deus é um juízo justo. O juízo de Deus é sobre todos nós. E somente aqueles que obtiverem a justiça de Cristo pela fé hão de sobreviver. Essa é uma mensagem urgente e que nós precisamos, como igreja, proclamar. Antioquia, preste bem atenção nisso. A nossa missão é proclamar isso aqui em Santana. E me permitam falar isso sem muita arrogância, conhecendo um pouco as igrejas que estão aqui, com todo respeito a elas, aqui na nossa região. São poucas as que vão anunciar isso. Nós somos chamados a anunciar às pessoas que o juízo de Deus está às portas. Igreja do Senhor Jesus, onde quer que ela esteja, porque muitos dos irmãos nos ouvem, de outras igrejas. Congregação Presbiteriana Antioquia, nós precisamos anunciar que o juízo de Deus ele está às portas. Você precisa, onde o Senhor te levar, anunciar que o juízo de Deus está às portas, que Jesus Cristo vem para julgar o mundo. Essa é uma mensagem a ser proclamada, essa é a sua missão, igreja, cumpra! Essa também é uma mensagem que traz conforto. É uma mensagem que traz conforto para nós, diante da maldade do mundo. Eu li essa semana uma notícia que me deixou estarrecido, meus irmãos. Eu não sei quantos de vocês tomaram contato com essa história. Uma moça, uma adolescente, não me lembro exatamente a idade, foi internada num hospital, numa UTI. Se eu não me engano, foi uma crise alérgica ou algo do tipo. E o pai dela, abusou dessa moça sexualmente na UTI do hospital. Essa mensagem é uma mensagem confortadora para nós. Sabe por quê? Porque nós sabemos que o mal há de ser julgado. O mal desse mundo há de ser julgado. E o juiz que se assenta no trono para julgar esse mundo é um juiz que não pode ser corrompido. Nós estamos cercados de autoridades que podem ser corrompidas de uma maneira ou de outra nesse mundo. Seja pela ânsia de poder, seja pelo dinheiro, seja pela proximidade com outras autoridades.
você vê todo tipo de corrupção, mas o juiz que vem para julgar o mundo, esse não pode ser corrompido. E nisso está a nossa esperança, nisso está o nosso conforto. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma mensagem a ser temida a você que é um rebelde contra a vontade de Deus, a você que é um praticante da iniquidade, a você que não mudou o seu coração, a você que não entregou o seu coração a Jesus, a você que continua vivendo a mesma vida, mesmo tendo feito a sua profissão de fé, você continua na mesma vida de pecado. Arrependa-se, porque essa mensagem é uma mensagem também a ser temida. Essa é uma mensagem a ser recebida. A mensagem de que o juiz é certo, a mensagem de que o juiz é justo, a mensagem de que ele é sobre todos nós, a mensagem de que por Jesus nós podemos sobreviver ao juízo. Essa é uma mensagem que você precisa receber. Você que está aqui, você criança que está aí crescendo, que já foi batizado e precisa fazer sua profissão de fé um dia, em nome de Jesus, nós esperamos isso, ver os nossos filhos vindo aqui à frente e professando a sua fé em Jesus Cristo, dizendo que a fé deles é a nossa fé. Você precisa receber esta mensagem. Não há salvação em outro nome que não o de Jesus. Não existe outra alternativa. Não existe opção melhor. Não se trata de escolher a melhor entre outras opções. Isso você faz com sabão em pó que você compra no mercado. Você vai no mercado grande e você vê lá 10 opções de sabão em pó. Mas com Jesus, com a sua salvação, isso não funciona assim. É uma opção apenas. É Jesus Cristo. É a única alternativa que você tem. Não existe plano B. Você precisa receber a Jesus pela fé. A única alternativa é a justiça que provém da fé por meio de Jesus Cristo. Vamos orar, queridos. Vamos clamar ao Senhor diante daquilo que acabamos de ouvir. Senhor, esta mensagem trazida a nós por meio do profeta Abacuque precisa fazer o nosso coração tremer. Quão terrível, Senhor, é o teu juízo que vem sobre esse mundo. Nós nos prostramos e nos humilhamos diante da grandeza da tua justiça, Senhor, porque sabemos, nós somos imperfeitos. Mas, ó Senhor, para a glória, ó Deus, da tua graça, a glória da tua grandeza, Senhor, nós reconhecemos isso. Reconhecemos as nossas falhas e pedimos perdão por elas, ó Pai. Na nossa história, Senhor, o Senhor escolheu nos revelar o teu Filho Jesus e nos dar a fé salvadora nele. E por isso, Senhor, sabemos que estamos seguros. Mas também sabemos, ó Senhor, que muitos ao nosso redor ainda não conhecem a mensagem do juízo de Deus. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça, ousadia e coragem de sermos testemunhas desse juízo e anunciarmos ao Senhor que Ele é certo e Ele está próximo, Senhor, e Ele é justo. Desafia a tua igreja, Senhor, ao testemunho. Conforta o nosso coração com base, Senhor, nessa mensagem. Desafia, Senhor, o coração impiedoso. Traz a fé, Senhor, o incrédulo. Para que muitos e muitos, ó Senhor, possam permanecer de pé no dia, ó Senhor, em que o Senhor vier para julgar a terra. Clamamos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Música que nós vamos cantar para encerrar esse culto de hoje, meus amados irmãos, essa nossa celebração. É uma mensagem, é um cântico que nos lembra da nossa certeza de para onde nós estamos indo. E de que não importando qual seja o mal que nós vivemos hoje, o mal que você vive que te cerca, seja qual for a tentação que te assedia constantemente, você pode prevalecer por meio de Jesus Cristo e chegar ao eterno lar. Vamos nos colocar em pé.